No vídeo de hoje, nós estaremos estudando o capítulo 2 do livro de Colossenses. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para todos aqueles que são novos por aqui e ainda não me conhecem, muito prazer. Eu me chamo Maria Isabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão, sempre com o objetivo de te ajudar e te inspirar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. Esse é o terceiro vídeo da nossa série de estudo bíblico sobre o livro de Colossenses. Nós estamos estudando esse livro profundamente, nos aprofundando em cada um dos capítulos, já entendemos sobre o contexto e o resumo desse livro e no vídeo de hoje vamos estar estudando o capítulo 2. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, confere o link da playlist aqui embaixo na descrição. Então, como sempre, para estar iniciando o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que nos direcione e abra o nosso conhecimento, o nosso entendimento pelo seu Espírito Santo, para que possamos compreender a sua palavra. Querido Deus, em tua presença nos encontramos para mais uma vez estudar e compreender da tua palavra e da tua verdade. Te pedimos que o Senhor venha nos dar o direcionamento, o entendimento e a compreensão pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor venha falar, ó Deus, ao meu coração e ao coração de cada um que estará assistindo esse vídeo, fazendo esse estudo juntamente comigo, para que possamos verdadeiramente entender e compreender as tuas verdades e aplicá-las em nossas vidas. Direciona-nos pelo teu Espírito Santo e sede conosco. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, após a nossa oração, nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 2 e depois disso eu vou ali para minha mesa para fazer as anotações para que possamos meditar nessa palavra juntos. Então, já pega a sua Bíblia e acompanha a leitura junto comigo. Colossenses capítulo 2 nos diz assim: Quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Bem, pessoal, então já estou aqui com a minha Bíblia aberta em Colossenses capítulo 2 para iniciarmos a meditação dessa palavra.
Então nós vemos que Colossenses capítulo 2, Paulo vai dar continuidade às instruções aos colossenses e ele vai lhes falar a respeito de não se deixarem levar por ensinos baseados nas tradições humanas. Ele também vai falar nesse capítulo aqui a respeito do legalismo, que era a tentativa de alcançar a graça de Deus por meio da lei, que os irmãos estavam enfrentando essa certa dificuldade de querer seguir as leis da Torá, achando que dessa forma eles iriam complementar a obra de Cristo. Porém, Paulo vai lhes advertir sobre isso e lhes mostrar que nós somos livres do legalismo por meio de Cristo, que através de Cristo nós não precisamos de obras para complementar a obra de Cristo que já foi plenamente realizada. Tudo o que precisamos fazer é confiar, acreditar verdadeiramente em Deus e depositar a nossa fé em Jesus Cristo, porque somos salvos por meio da fé. E através da fé, nós então mudamos a nossa atitude. Quando nós temos uma fé verdadeira, as nossas atitudes são transformadas e se tornam agora evidências da nossa salvação. E é isso que Paulo vai estar mostrando aqui para os irmãos colossenses, que eles não deveriam estar preocupados em tentar complementar a obra de Cristo em suas vidas por meio da lei, mas deviam, na verdade, ter a sua plena firmeza em Cristo, porque ele já concluiu tudo aquilo que precisava ser feito. Então Paulo vai continuar lhes dizendo sobre a preocupação que ele tinha por eles. E ele vai lhes dizer que ele se preocupava tanto pelos irmãos que estavam ali na igreja de Colossos, os irmãos colossenses, quanto também por aqueles que estavam em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade vizinha de Colossos, que ficava a quase 18 quilômetros de distância. Essas duas igrejas deviam compartilhar as cartas que recebiam de Paulo. Nós vemos isso, que Paulo vai lhes instruir a respeito disso em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 16, que a carta que foi enviada aos Colossenses deveria ser lida na igreja de Laodiceia e que a carta que foi enviada à igreja de Laodiceia deveria ser lida aos Colossenses também. Então Paulo vai começar dizendo aqui com os irmãos que ele tinha grande preocupação por eles, que mesmo que ele não conhecesse eles pessoalmente, ainda assim ele permanecia lutando por eles. E ele vai dizer que a sua luta era uma luta para que eles pudessem ser fortalecidos em seu coração, unidos no amor, para que eles alcançassem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Ou seja, mesmo estando distante, Paulo ainda lutava por eles, orando pelos irmãos, fazendo como ele estava fazendo aqui, escrevendo essa carta para poder instruí-los, mesmo que ele não estivesse pessoalmente com eles. Ele se preocupava e orava por eles, batalhando por eles, para que eles pudessem verdadeiramente ter o pleno entendimento e conhecimento da vontade de Cristo. E nós podemos ver nisso um exemplo de um líder fiel ao Senhor, um líder fiel a Cristo, aquele que se preocupa verdadeiramente com os irmãos, que está querendo liderar para conduzir outros para mais perto de Deus. Nós vemos que no capítulo 1, Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo e de fato ele agia como apóstolo, como aquele que transmitia a palavra de Deus, que estava ali como representante do próprio Senhor. Ele estava sempre preocupado com os irmãos e com todos aqueles que estavam nas igrejas, tanto os irmãos das igrejas a qual ele mesmo plantou, quanto os irmãos de outras igrejas que ele ainda não havia conhecido pessoalmente, como era o caso dos irmãos colossenses. Então eu vou fazer algumas marcações e anotações nesses versículos iniciais sobre aquilo que nós podemos aprender, enquanto Paulo continua falando sobre o seu trabalho pela igreja, e depois a gente continua a partir do versículo 6. Bom, pessoal, então fiz aqui algumas marcações e anotações dessa primeira parte. Coloquei aqui que Laodiceia era uma cidade vizinha de Colossos, uma informação importante para poder entender mais sobre essa passagem. Coloquei aqui no cantinho também que o verdadeiro conhecimento está em Jesus, porque Paulo vai dizer aos irmãos colossenses no versículo 2: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então nós vemos que no versículo 3 Paulo vai dizer que a verdadeira sabedoria e o conhecimento está em Cristo. E eu coloquei aqui no post-it aquilo que eu mostrei para vocês, que o desejo de Paulo era que os irmãos realmente tivessem um entendimento provindo de Deus, para que dessa forma eles não fossem enganados
conforme nós vemos no versículo 4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Então a preocupação de Paulo para com os irmãos colossenses era que eles não viessem a ser enganados por ensinos baseados nas tradições humanas e não verdadeiramente em Cristo e no Evangelho. Então com isso nós vemos que Paulo vai advertir aos irmãos colossenses a buscarem a sabedoria que vem de Deus. Todos nós podemos compreender os mistérios de Deus quando nós temos a nossa vida firme em Cristo, quando nós buscamos verdadeiramente o conhecimento do Senhor, porque o verdadeiro Evangelho não se baseia na sabedoria humana, mas se baseia na sabedoria que procede de Deus. Então o que Paulo nos mostra é que em Cristo Jesus todos nós podemos ter conhecimento da obra de Deus. Através de Cristo todos nós podemos ter a compreensão daquilo que Ele deseja fazer, dos seus ensinamentos, da sua obra redentora, do seu Evangelho. Todos nós podemos compreender mais de Deus quando nós tivermos a nossa vida firme em Jesus. Quando nós verdadeiramente buscarmos a sabedoria que provém do alto e não a sabedoria humana. Nós vemos então que Paulo vai continuar aqui dando instruções aos irmãos colossenses e ele vai lhes falar que eles deveriam estar enraizados em Cristo, que eles já haviam sido plantados em Cristo e que agora eles precisavam permanecer edificados nele, firmados na fé, para que dessa forma eles pudessem verdadeiramente viver o propósito de Deus em suas vidas. E isso para todos nós se trata realmente da jornada cristã. A jornada cristã se resume a estar enraizado em Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus em nossas vidas, nós somos ligados a Ele. E a partir desse momento, o Espírito Santo começa a trabalhar em nosso coração para ir nos enraizando cada vez mais em Cristo. E Ele vai nos moldando ao decorrer do tempo. E nós precisamos permanecer neles, viver nele. Nós vemos aqui no versículo 6, quando Paulo vai dizer: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Ou seja, nós já recebemos a Cristo, mas precisamos permanecer. E ele vai continuar no versículo 7, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, a obra que o Senhor tem a realizar em nossas vidas não é somente de nós aceitarmos a Ele uma vez e pronto. Isso já foi concluído, já acabou, não preciso fazer mais nada. Mas, na verdade, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser enraizados nele cada vez mais. Com o passar do tempo, nós vamos cada vez mais nos aprofundando em Cristo e precisamos permanecer nele. Conforme nós vemos que a própria palavra nos diz: aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Então nós precisamos não somente confessar ao Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas, mas permanecer nele. Nós vemos que isso inclusive é algo que Jesus vai estar falando em João capítulo 15, quando vai falar sobre a videira e os ramos, e ele vai dizer: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus vai nos dizer que sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. Então nós precisamos estar enraizados e edificados nele, firmados na fé. Precisamos continuar seguindo com a obra que Deus tem em nossas vidas, permitindo com que o Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações. E é exatamente isso que Paulo vai estar ensinando aos irmãos colossenses. E aí, logo depois que Paulo vai falar sobre isso, sobre estar enraizados em Cristo, ele vai dizer então para que eles tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Paulo vai advertir a eles sobre o falso conhecimento, sobre aquilo que vem aparentemente de maneira convincente, como nós vimos anteriormente, mas que está baseado nos princípios do mundo e não em Cristo. Nada disso deve ser aceito em nossas vidas, porque aqueles que vivem baseados em tradições humanas, aqueles que vivem baseados em filosofias vãs e enganosas que se baseiam nos princípios deste mundo e não em Cristo, não estão edificados nele, não estão firmados nele. Porque se queremos estar firmes e enraizados em Deus, precisamos também estar firmes em seus princípios e não nos princípios elementares deste mundo. Portanto, qualquer conhecimento que se baseie nos princípios deste mundo não deve servir a nós. E nós vemos que esse é um ensinamento muito valioso para nós nos dias de hoje também, porque são muitas as coisas faladas, muitas as informações jogadas, pessoas trazendo aparentemente conhecimento que parece ser convincente de vários lados, de todos os lados. Nós recebemos sempre informações, mas nós precisamos pensar: epa, isso aqui está firmado em que princípio? No princípio elementar deste mundo? Então não me serve. Está firmado nas coisas que o mundo faz, nas coisas que o mundo segue? Então isso não me serve, porque somente me serve aquilo que provém de Cristo, porque eu preciso estar enraizado nele. Então nós entendemos que o verdadeiro conhecimento provém de Deus, e o conhecimento que provém de Deus nos leva a Cristo, porque em Cristo é manifestado verdadeiramente
verdadeiramente todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas se nós não temos a nossa vida firme em Cristo, nós estaremos nos fundamentando, nós estaremos baseando as nossas vidas e as nossas atitudes, as nossas ações em coisas que são baseadas nos princípios deste mundo. E dessa forma nós não podemos estar alicerçados em Cristo, e dessa forma nós não podemos estar enraizados nele. Então nós precisamos pegar essa palavra e verdadeiramente aplicar em nossas vidas. Hoje em dia são muitos os conhecimentos que parecem que podem ser bons, mas se eles não estão firmados em Cristo, então nós não devemos basear a nossa vida nesses conhecimentos, porque são conhecimentos que vão nos afastar do Senhor e não nos aproximar dele. Então eu já vou fazer marcações e anotações sobre isso para não esquecer e já logo anotar, para verdadeiramente guardar essa palavra em meu coração. Bom, pessoal, então eu já marquei aqui esses 2 versículos e já coloquei que a vida com Deus é sobre permanecer em Cristo, precisamos estar enraizados nele. E também coloquei que nenhum conhecimento baseado em princípios deste mundo deve servir para os que estão em Cristo. Então, no versículo 9, Paulo vai expor a natureza divina de Cristo quando ele diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo faz questão de dizer que habita corporalmente. Nós vemos aqui uma relação com o relato de João, capítulo 1, quando ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele se fez carne, ele veio a este mundo e morreu e pagou pelos nossos pecados. Nele habita toda a plenitude da divindade. E então, a partir do versículo 10, ele vai dizer: e por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Então, Paulo vai estar instruindo aos irmãos aqui que através de Cristo, que é a cabeça de todo poder e autoridade, nós também recebemos a plenitude. Nele habita corporalmente toda a plenitude. Então, quando estamos enraizados e ligados nele, nós recebemos também a plenitude de Deus. E então ele vai falar sobre a questão da circuncisão e também de outras práticas que eram baseadas na lei. Ele vai explicar aos irmãos colossenses que eles não deveriam se preocupar em ser circuncidados na carne, porque a circuncisão que eles experimentaram era espiritual. Aqui ele vai dizer que a circuncisão que foi feita por Cristo é o despojar do corpo da carne, ou seja, é você deixar de viver segundo as coisas da carne, segundo as coisas referentes a este mundo, tudo aquilo que agrada a nossa carne, que dá prazer à nossa carne, ou seja, tudo aquilo que é referente ao pecado. Paulo vai estar mostrando aos irmãos colossenses que eles não precisavam realizar a circuncisão no seu corpo para demonstrar o agir de Cristo, porque eles foram circuncidados espiritualmente. Por meio de Cristo, deles foi removido todo o pecado. E agora eles podiam viver não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, participando então da nova aliança entre Deus e os homens, que foi selada pelo sangue de Jesus. Então, Paulo vai continuar dizendo aqui aos irmãos colossenses que eles foram circuncidados em Cristo e isso aconteceu quando eles foram sepultados com Cristo no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, nós vemos que no batismo, quando nós somos batizados, ou seja, quando nós estamos demonstrando publicamente a nossa fé, nós estamos sendo mortos e ressuscitados com Cristo. Nós estamos, a partir do ato do batismo, demonstrando que nós morremos para o mundo e agora ressuscitamos com Cristo para uma vida segundo os padrões de Deus. E isso acontece quando nós cremos no poder de Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Quando nós cremos em seu agir, quando nós cremos no seu poder e na sua obra, e nós agora morremos para o
mundo em Cristo, nós também estaremos ressuscitando com ele para uma nova vida, uma vida segundo os padrões de Deus. Então Paulo vai demonstrar aos irmãos colossenses que essa era a circuncisão espiritual que o Senhor Jesus havia realizado na vida deles. Mediante o batismo, eles já haviam morrido com Cristo, foram sepultados com Cristo e também ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Ele vai dizer no versículo 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então nós vemos que a partir de Cristo nós fomos agora justificados, perdoados. O Senhor nos vivificou através do Senhor Jesus, nos vivificou com Cristo. Agora nós morremos com Cristo para o mundo e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida em Deus. E então Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida, porque o Senhor Jesus pagou pelo preço dos nossos pecados, Ele pagou pelas nossas culpas. Bom, então eu marquei aqui esses versículos e coloquei que Jesus pagou pelos nossos pecados e cancelou a escrita de dívida. Através de Jesus nós somos perdoados, nós nascemos de novo com Cristo para uma nova vida e fomos agora transformados através do Espírito Santo. Nós estamos sendo transformados continuamente quando estamos verdadeiramente enraizados em Cristo. O Senhor nos vivificou, perdoou as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida, porque o Senhor Jesus pagou pelo preço dos nossos pecados. E o versículo 15 vai nos dizer, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele estava aqui mostrando aos irmãos colossenses que Jesus já venceu sobre todos os poderes e autoridades. Ele triunfou sobre eles na cruz, quando ele morreu por nossos pecados, quando ele concluiu a obra para o qual o Pai o havia designado, quando ele cumpriu a obra de redenção. E não somente isso, ele triunfou sobre eles na cruz, mas ele também ressuscitou, nos ressuscitando com ele para uma nova vida. Então somente o Senhor Jesus é aquele que tem autoridade e poder sobre todas as coisas, porque ele venceu, ele despojou todos os poderes e autoridades, triunfou sobre todos eles na cruz. E então, a partir do versículo 16, Paulo vai estar alertando os irmãos que eles não deveriam ter o seu coração preso à lei. Ele vai lhes mostrar que todas essas coisas eram apenas uma sombra daquilo que haveria de vir, mas a realização de todas elas está em Cristo, mediante a realização da sua obra redentora na cruz. Ele vai dizer no versículo 16, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ou seja, nós vemos que Paulo vai avisar os irmãos colossenses que eles não deveriam estar preocupados em seguir as leis da Torá, porque eles precisavam, na verdade, ter a sua vida firmes em Cristo, que todas essas coisas do Antigo Testamento eram, na verdade, uma sombra daquilo que haveria de vir, a realização da obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Bom, pessoal, então nós vemos aqui, eu fiz algumas marcações a respeito desses versículos, coisas que são importantes, e nós vemos que Paulo vai então alertar os irmãos para que eles não estivessem presos ao legalismo. Ele vai dizer para que eles não viessem a ser enganados pelas pessoas que a partir de uma falsa humildade na adoração de anjos viessem os impedir a alcançar o prêmio, aquilo que Deus tem para cada um de nós, que eles não viessem a ser levados por esses ensinamentos contrários àquilo que Cristo tem para cada um de nós. Então ele vai dizer aos irmãos colossenses que eles não deveriam estar firmados em coisas que iriam perecer pelo uso, que como eles haviam morrido com Cristo para os princípios deste mundo, eles não deveriam então estar presos a coisas como não manuseie, não prove, não toque, porque todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Então eles deviam ter a sua vida firme naquilo que Cristo tinha para eles e não em regras e tradições criadas por homens. E ele vai dizer que essas coisas pareciam ter uma aparência de sabedoria e uma pretensa religiosidade, porém elas
elas não tinham valor algum para refrear os impulsos da carne. Então nós vemos que nós precisamos fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, seguindo em santidade de acordo com a verdade de Deus, as coisas que estarão matando a nossa carne, os desejos da nossa carne, para que possamos viver pelo Espírito. Então, como resumo do capítulo 2 de Colossenses, nós vemos que Paulo vai nos ensinar a buscar o conhecimento que provém de Deus, a permanecer firmes nele, alicerçados nele, que ele começou uma obra em nós, mas ele vai continuar essa obra à medida que nós permanecemos enraizados nele, e que quando estamos verdadeiramente enraizados em Deus, nós teremos a nossa vida firme no conhecimento que provém de Deus. Não seremos enganados por vãs filosofias, por coisas enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios deste mundo, mas estaremos verdadeiramente firmes em Deus, e que através de Cristo Jesus nós agora podemos viver através da graça, que através de Cristo nós temos acesso ao Pai, porque Deus nos vivificou mediante Cristo Jesus. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Então agora, através de Cristo, nós temos a remissão para as nossas vidas, o perdão para os nossos pecados, e podemos verdadeiramente viver o propósito do Senhor sobre nossas vidas. Então assim ficou o estudo do capítulo 2 de Colossenses. Deu para fazer várias anotações, várias marcações, e todas essas palavras também se aplicam a nós. Nós precisamos sempre buscar o conhecimento que provém de Deus e lembrar que o verdadeiro conhecimento está em Jesus. Então esse foi o estudo do capítulo 2 do livro de Colossenses. Eu espero muito que você tenha gostado, que Deus tenha falado ao seu coração e que você tenha aprendido muitas coisas para colocar em prática e viver o propósito do Senhor em sua vida. Então eu te espero no próximo vídeo, em que estaremos nos aprofundando no capítulo 3 desse livro. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!